Os Yonkou simplesmente têm que ser os personagens mais absurdos de toda a série. Sério, esses caras são lendas vivas, governando o novo mundo com punhos de ferro. E por mais que hoje o foco esteja na nova geração, com nomes como Luffy, Buggy e Barba Negra disputando One Piece, o flashback de God Valley faz a gente lembrar o quão insanos eram os 5 Yonkou originais. Isso mesmo, eu disse 5. Todos os Imperadores do Mar originais tiveram seu início em God Valley. E agora estamos finalmente vendo como eles se tornaram essas máquinas de guerra que dominaram a grande era dos piratas. Então vamos analisar um por um e entender o quão brabos esses Yonkou originais realmente eram. E começando com tudo, com uma recompensa de 5 bilhões e 46 milhões, o maior papai de One Piece, Barba Branca. Esse homem começou do absoluto nada, como um órfão na Ilha Sphinx, e chegou ao topo do mundo. Tudo que ele sempre quis foi ter uma família, mas acabou entrando para os piratas do Rocks, tudo por causa de um Dave Beck fight. Shebeck é um dos piratas mais assustadores de todos os tempos, mas isso não abalava em nada o Barba Branca. Ele foi obrigado a entrar na tripulação, mas, mais do que qualquer outro membro dos piratas do Rocks, Barba Branca nunca teve medo de enfrentar o próprio capitão quando achava necessário. Ainda assim, quando a coisa realmente importava, ele permaneceu ao lado do Rocks, mesmo nos momentos mais difíceis. Bater em um Lock bebê? Nada legal, parceiro. Barba Branca nunca se enxergou de verdade como um subordinado do Rocks. Ele estava mais como alguém levado pela corrente, tentando fazer o melhor possível. Tudo isso enquanto uma das maiores vilãs de One Piece, Stussy, literalmente andava pendurada no ombro dele, completamente caída pelo cara. E foi o próprio Barba Branca que convidou Kaido para entrar na tripulação, porque ele simplesmente não consegue resistir a um jovem precisando de uma figura paterna. E mesmo em God Valley, Barba Branca já era absurdamente forte. Ele já possuía a Gura Gura Nomi, uma Akuma no Mi com poder suficiente para destruir o mundo inteiro. O homem estava balançando sua Naginata de forma totalmente casual, e acidentalmente derrotou o Cavaleiro Sagrado Maffei com um único golpe. E esse ataque sem querer é, discretamente, um dos golpes mais importantes de toda a história de One Piece, porque ele acabou salvando a vida de Dragon, o que permitiu que Shanks escapasse da ilha junto com Roger. Sem esse momento específico, o exército revolucionário e toda a jornada do Luffy simplesmente não teriam existido. E mesmo discordando de várias atitudes do seu capitão, isso não impediu Barba Branca de ser um verdadeiro parceiro, indo lutar contra o aterrorizante rei do mundo, Imu, ao lado do Rocks. Por quê? Porque ele devia uma bebida ao cara. E isso tudo é só a origem do Barba Branca, o que é insano, porque não era o Imu para ser o segredo supremo do governo mundial? Agora sabemos que Barba Branca e Kaido encararam esse monstro cara a cara. O quanto será que Barba Branca realmente sabia sobre o mundo, ou sobre a verdadeira história? Afinal, foi ele quem encontrou Kozuki Oden, uma das pouquíssimas pessoas capazes de ler os poneglyphs, antes do Oden partir para viajar com seu maior rival na época, Roger. Sabemos que Barba Branca conhecia os Lunarianos, algo que o Marco comenta em Wano. Sabemos que Roger contou tudo a ele sobre a vontade do D antes de morrer. Ele acabaria sendo conhecido como o homem mais forte do mundo. Construiu sua família, comandou uma tripulação gigantesca com 16 divisões, com membros como Ace e Marco, governando territórios como a Ilha dos Tritões, além de contar com diversas tripulações aliadas. E provando que ele é, sem discussão, o maior pai de One Piece, Barba Branca acolheu até mesmo o filho do seu capitão morto como tripulante, tratando Marshall D. Teach como um de seus próprios filhos, o pequeno ingrato. Todo mundo sabe como isso terminou, mas Barba Branca sempre soube que Teach havia fracassado em herdar o legado de seu pai. Ele disse na cara do Barba Negra que ele não era o homem que Roger estava esperando. Em vez disso, Barba Branca reconheceu Luffy como o verdadeiro herdeiro daquela vontade. E então veio uma das mortes mais épicas da história dos animes, quando ele declarou a existência do One Piece para o mundo, e morreu sem um único arranhão nas costas. Mas agora é hora de falar do próximo Yonkou original, a besta que o próprio Barba Branca recrutou para os piratas do Rocks. Com uma recompensa de 4 bilhões, 611 milhões e 100 mil berries, o ser conhecido como a criatura mais forte do mundo, Kaido. E outra coisa, você reparou como a Big Mom está o tempo todo guardando garrafas nesse flashback? Isso definitivamente não pode ser bom para os bebês. Big Mom? Mas parece Bad Mom. Até agora, só vimos o Katakuri bebê e seus irmãos trigêmeos nesse flashback.
Mas fica a pergunta, onde é que estão todos os outros filhos? Será que existem 30 crianças pequenas andando por aí em Ratinosso nesse exato momento? E também é engraçadíssimo ver o Straussen acompanhando ela. De alguma forma, eu sempre esqueço que esse cozinheiro fracote é, oficialmente, um membro de uma das tripulações piratas mais infames de todos os tempos. E olha só, você também pode se tornar um membro canônico da tripulação pirata mais infame do mundo real, entrando no meu bando. Mas voltando, o fato da Big Mom querer dar a Akuma no Mi do Dragão Azul para o Katakuri com a intenção clara de fortalecer sua futura tripulação mostra o quanto ela já estava pensando à frente, planejando um exército inteiro de filhos superpoderosos. Fico até imaginando, será que o Barba Branca sentia um pouquinho de inveja disso tudo? Enquanto isso, tudo que o Barba Branca sempre quis foi uma família, e a Linin simplesmente estava trocando de maridos como se não fosse nada. Também é muito interessante ver como ela continua sendo mencionada nesse flashback, especialmente com o detalhe de que ela aterrorizou Elbaf quando ainda era criança. Tipo, isso com certeza veio à tona quando o Rox estava andando junto com o Harold, né? Algo do tipo, foi mal aí por aquela monstra da minha tripulação que acabou com o Jaru no passado. Talvez seja exatamente por isso que o Oda decidiu colocá-la entrando na tripulação bem antes da queda da relação entre o Harold e o Rox, pelo menos na ordem dos capítulos. Mas, sendo bem sincero, eu estou amando a forma como esse flashback está construindo a Big Mom. Ver toda a velha geração em suas versões jovens já é algo insano, mas a Big Mom, em especial, está sendo muito mais divertida, caótica e até meio boba do que eu jamais imaginaria, considerando no que ela se tornou mais tarde. Vai ser fascinante reler arcos como Whole Cake e Wano com uma perspectiva completamente nova sobre esses personagens. Mas agora eu quero focar em um personagem que, na minha cabeça, poderia facilmente ser considerado um Yonkou original. Vou chamar ele de um Imperador Honorário. Isso mesmo, com uma recompensa ainda desconhecida. Shiki, o Leão Dourado. E como um fã declarado do Shiki desde que o filme Strong World foi lançado, eu estou vivendo cada migalha de conteúdo que o Oda está entregando dele nesse flashback. Mas antes de mergulhar nessa lenda que vive à espreita, por que eu estou dando o status de Yonkou para esse cara? Tecnicamente, ele não é um Yonkou no cânone, mas, sinceramente, é mais do que justo colocar o Shiki no mesmo patamar de Barba Branca, Big Mom e Kaido. Beleza, ele nunca recebeu oficialmente o título do Big News Mogans, mas quando falamos de status, o Shiki, no auge, era um nome maior do que qualquer Yonkou, sendo um dos principais rivais do próprio Rei dos Piratas. Para começar, olha esse painel absurdo com os 4 em God Valley, segurando inimigos irrelevantes como se não fossem nada. Se isso não é o Oda gritando que ele está nesse nível, eu não sei o que é. O Shiki sempre teve habilidades ridículas com espadas, e nessa época ele ainda lutava com as espadas nas mãos, e não com aquelas espadas bizarras presas nas pernas que ele usa depois. E como se isso não bastasse, ele já possuía uma Akuma no Mi completamente quebrada, a Fua Fua no Mi, a fruta da flutuação. E eu realmente espero que o Oda dê mais espaço para ele mostrar esse poder enquanto ainda estamos em God Valley, porque, sinceramente, que monstro! Não só em força, mas também em caráter. O Shiki jogaria qualquer um debaixo do ônibus se isso significasse vantagem para ele. A maior prova disso é quando ele tentou explodir o Barba Branca e outros membros dos Piratas do Rocks durante o grande assalto, só para ficar com uma parte maior do tesouro. Claro que o Barba Branca não reagiu nada bem a isso, ameaçando destruir a ilha inteira com o poder da Gura Gura no Mi. Mas ao mesmo tempo, o Shiki é mais complexo do que apenas um traidor caótico. Quando outros piratas tentaram atacar os Piratas do Rocks, ele ficou ao lado da tripulação para ensinar uma lição neles. E também foi ele quem impediu todo mundo de atacar o Riley e a Shaki, priorizando a segurança dela ao invés de tentar capturar o Riley. Mas eu realmente acredito que se a história tivesse tomado um rumo um pouco diferente, o Shiki teria sido o 4º Yonkou original, no lugar do Shanks. Assim como o Barba Branca, ele foi um rival direto do Roger, chegando até a quase derrotá-lo. A frota do Shiki tinha 51 divisões, muito mais do que as 16 do Barba Branca. Os dois se enfrentaram naquela lendária batalha naval conhecida como a Batalha de Edge War, e muito provavelmente o Shiki teria vencido, se não fosse pelo clima. O Roger não destruiu a frota dele.
Uma tempestade aleatória fez isso. Mas depois da execução do Roger, o Chique simplesmente surtou. Ele foi até Marineford decidido a destruir tudo depois de descobrir o destino do Rei dos Piratas. Foram necessários Garp e Sengoku juntos para derrotá-lo, resultando em sua prisão em Impel Down. E mais tarde, ele se tornaria o primeiro fugitivo conhecido da prisão mais segura do mundo. Ele cortou as próprias pernas para escapar das algemas de Kairosa Seki, substituindo-as por suas espadas características. Depois disso, tudo o que sabemos é que ele procurou seu velho amigo Barba Branca para tentar convencê-lo a participar de seu plano secreto de dominação mundial. Desde então, o Chique simplesmente ficou à espreita, aguardando o momento certo. Como o filme Strong World não é canônico, essa lenda ainda não apareceu na linha do tempo atual. Mas se ele não tivesse passado todos aqueles anos preso, pode ter certeza de que ele teria dominado vários territórios do Novo Mundo após a morte do Roger. Chique, o Yonkou que quase foi, mas nunca chegou a ser. Bom, a não ser que ele resolva finalmente aparecer no presente da história. Ia ser engraçado se ele tivesse ficado quietinho até a disputa pelo One Piece praticamente acabar, para então surgir do nada, estilo Barba Negra, e roubar toda a glória. Ou talvez ele esteja nas sombras esse tempo todo. Foi ele quem levantou o navio do Capone Bege no ar. Ele vai entrar no conselho da Cross Guild? Ou quem sabe, ele é o homem marcado pelas chamas? Eu duvido bastante dessa teoria, a não ser que a Batalha de Ed War tenha feito o Chique odiar tanto tempestades que ele aprendeu a criar redemoinhos só de raiva mesmo. Mas se o Leão Dourado não aparecer logo, a nova era vai simplesmente passar por cima dele, porque agora é o tempo dos novos piratas. E isso nos leva ao mais brabo de todos os Yonkou, aquele que conhecemos antes de qualquer outro. Com uma recompensa de 4 bilhões, 48 milhões e 900 mil berries, o próprio Homem do Hack, Shanks, o Ruivo. E como todos nós já sabemos, ele também estava em God Valley. Sério, a quantidade de personagens que estavam presentes nesse evento que supostamente foi apagado da história é simplesmente absurda. Tipo, metade do elenco de One Piece estava lá e lembra de tudo perfeitamente. Chega a ser estranho que, quando esses personagens se reencontram no futuro, ninguém nunca manda um "Ei, lembra daquela vez que a gente caiu numa ilha onde os dragões celestiais estavam caçando pessoas por esporte e depois lutamos contra o rei demoníaco do mundo?" Mas enfim, o Shanks não faz muita coisa em God Valley, por motivos óbvios. Ele era só o bebê Shanks na época. Basicamente, tudo que ele faz é levar uma pancada na cabeça. E eu juro, se esse golpe virar um esquema estilo Goku, e ele só se tornou esse cara tranquilo e gente boa porque bateu a cabeça quando era criança, bom, Oda, digamos que eu tenho algumas anotações para fazer. Por enquanto, eu prefiro acreditar no contrário. Vou de criação acima da natureza, e digo que o Shanks é tranquilo por causa da boa influência do Roger. Mas quem imaginaria, até poucas semanas atrás, que foi o próprio Monkey D. Dragon quem salvou o Shanks de ser criado pelo pai mais maligno do mundo, o Figaland Garling. É poeticamente perfeito ver o Dragon colocando tudo em risco para salvar o bebê Shanks, sabendo que, no futuro, Shanks salvaria a vida do Luffy. Simplesmente cinema. Ler o capítulo 1 em 2025 bate diferente, mas agora as teorias ficam completamente insanas. Sabemos que ele se tornaria um aprendiz no navio do Roger, mas nesse mesmo flashback, também descobrimos que ele passou um tempo em Marie Rejoice, tempo suficiente até para ganhar o que parece ser uma tatuagem de cavaleiro sagrado no braço. E olha, o tripulante dele, Howling Gab, lembra muito o Saint Maffei, com aqueles dentes afiados e até disparando lasers aleatórios pela boca. Será que o Shanks simplesmente recrutou outros dragões celestiais para desertarem e seguirem com ele no mar? É quase difícil de acreditar que tudo isso faz parte do mesmo flashback. Afinal, tecnicamente, essa é a história do Loki e do Harold. Então, eventualmente, vamos voltar para descobrir a verdade por trás da morte do Harold. Mas eu espero, de verdade, que o Oda aproveite isso para nos entregar ainda mais lore do Shanks. Porque, para um personagem tão fundamental em One Piece, ainda existe muita coisa que não sabemos sobre o maior modelo do Luffy. Quando foi que ele lutou contra o Barba Negra e ganhou aquela cicatriz? Quando ele virou o parceiro favorito de treino do Mihawk? Como é, de fato, sua relação com Garling e Shamrock? Agora sabemos que o Shanks é meio dragão celestial e meio Dave. E isso pode explicar porque ele é absurdamente poderoso. Está claro que ele ainda admira profundamente o Roger, a ponto de usar a técnica do seu antigo capitão, o Divine Departure, para simplesmente apagar o Kid da existência.
E na minha opinião, o Shanks tem alguns dos feitos de hack mais insanos de toda a série, perdendo talvez só pro Joy Boy. O nó de haki do Joy Boy provavelmente é a explosão de haki do rei mais forte da história, mas o Shanks forçar o Green Bull a cancelar sua transformação e fugir com o rabo entre as pernas a quilômetros de distância da costa de Wano, isso é simplesmente absurdo. E fica ainda mais louco quando o haki do Joy Boy lembra o Dory e o Brog do próprio Shanks. Mas talvez o mais insano de tudo seja isso. De todos os monstros de poder que eu citei, os Yonkou originais, Barba Branca, Kaido, Big Mom, o único que ainda está de pé é o Shanks. As lendas do passado se foram, e agora de verdade é a nova era da qual o Shanks tanto fala sempre que abre a boca. E algo que muitos desses absurdos compartilham em comum é que todos dominaram o haki do rei. As vontades deles são esmagadoras, mas a grande pergunta é, quem usa isso da melhor forma? Bom, nesse vídeo eu falo sobre todos os usuários confirmados do haki do rei em One Piece, para ver como cada um deles realmente se compara. E se você quer entender quem realmente domina o haki do rei em One Piece, quem possui a vontade mais esmagadora e como cada usuário confirmado se compara nessa disputa absurda, então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque sim, essa voz que você está ouvindo agora é uma voz já conhecida aqui do canal, e eu tô trazendo esse narrador de volta para te guiar pelos maiores mistérios, lendas e batalhas de One Piece, do jeito que só a gente faz por aqui. Se prepara, porque o próximo vídeo vai elevar tudo a outro nível.